Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos entender aonde devemos colocar a nossa atenção, qual deve ser a nossa preocupação, pois precisamos preocupar com o que é importante, não com qualquer coisa ou com as coisas desta vida ou com as coisas relacionadas a pensamento natural, e isso é importante entendermos. Nós somos chamados para sermos filhos, para revelarmos o reino, manifestarmos o Pai ao mundo, sermos como Cristo, como o Filho de Deus. Ele nos deixou o exemplo, nos capacitou para vivermos dessa maneira. Por isso, em certa ocasião, um pouco antes de ascender aos céus, Jesus, conversando, ensinando com os discípulos, fala acerca disto, do que é importante e o que deveria eles preocuparem. Isto está lá em Atos 1, do 6 ao 8, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa questão dessa preocupação os discípulos também tinham mostrado antes da morte e da crucificação de Jesus. Quando é que Deus iria restaurar? Novamente eles perguntam a mesma coisa. O que eles estavam preocupados ou que demonstravam? Que era restaurar a questão do reino de Israel. Mas era essa a questão mais importante? Não. Na realidade, eles ainda não entendiam o que era importante e o que Deus estava fazendo. Eles continuavam a pensar segundo o pensamento natural. Por isso é importante entendermos que para o Pai, para o Filho, o que é mais importante é testemunharmos acerca do reino, é esparramarmos as verdades eternas, sermos expressão dessa verdade, manifestarmos as virtudes do Pai ao mundo. Perto de casa, no nosso ambiente, na nossa família, para os amigos próximos em nossa cidade, em nossa comunidade, e também muito mais do que isso, em todos os cantos deste planeta. Precisamos entender que esta é a nossa função. Isto sim é importante. Revelar o reino, testemunhar acerca do reino em todos os lugares, em todo o tempo, em todo lugar aonde estivermos, aonde colocarmos os nossos pés. Precisamos entender que não se trata de uma vida religiosa nem de um tempo de dedicação a Deus, mas a compreensão que temos que testemunhar acerca do Pai em todo lugar, em todo tempo, aonde estivermos, com quem estivermos. Revelarmos o Pai é o nosso papel. Andarmos como Cristo, seguindo o seu modelo, na realidade, expressando em nossos relacionamentos Cristo, é a coisa mais importante que devemos fazer. Como fazemos isso? Primeiro, entendendo quem somos em Deus, o que recebemos, tudo aquilo que Ele nos concedeu, a autoridade que recebemos por meio do Espírito Santo. Autoridade para vivermos como filhos de Deus. Ele nos capacitou para vivermos neste mundo. Nós recebemos da natureza divina, recebemos da vida de Deus, para que, como filhos, possamos rejeitar as paixões humanas, os desejos do pensamento humano, o andar segundo a nossa vontade, o buscar os nossos interesses, abandonar tudo isso, para vivermos como filho, fazendo da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, revelando as virtudes do Pai. Dentre elas podemos mencionar misericórdia, graça, amor, compaixão. E isso que é importante. Temos que revelar e manifestar nos nossos relacionamentos o fruto do Espírito, a longanimidade, o amor, a paciência, a mansidão,
Nós precisamos entender isso, que nós somos chamados para revelarmos o nosso Deus neste mundo. Isso é importante. Não se trata dos nossos desejos, da nossa vontade, não se trata das nossas prioridades, mas de nos submetermos à vontade do Pai. Não é alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, mas submetermos à vontade do Pai, para que a sua vontade se cumpra na terra, para que ele seja conhecido neste mundo, para que a nossa vida expresse o Pai a todas as pessoas, em todo lugar, em todo o tempo. Nós precisamos crescer, amadurecer, caminhar rumo à maturidade para expressarmos a obra de Deus em nossas vidas. É isso que agrada ao Pai, é isso que é importante, sermos testemunhas do reino de Deus, tornarmos o Deus invisível visível, tornarmos a graça de Deus visível neste mundo, pois nós somos a expressão visível dessa graça, a expressão viva do amor de Deus e da graça de Deus diante de todos os homens. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e fazer da nossa vida a verdadeira oferta, o verdadeiro culto que agrada a Deus. Que a gente entenda isso e nos submeta à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. E se você tem gostado, curta. Se você tem sido edificado com isso, tem trazido novo entendimento com essas reflexões, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os irmãos. Permita que todos cresçam, amadureçam e compreendam a vontade do Pai. E se você não tem gostado, não tem problema não, coloca um aí não gostei, para que a gente possa juntos fazermos essa caminhada de crescimento, amadurecimento e entendimento do coração, da vontade do Pai, e para que a gente possa revelar Cristo ao mundo. Amém?